90,5. 1h, 24 minutos em Feira de Santana, 1h24. 75999955978 999955978. Esse é o WhatsApp da Band FM. Participe. Mensagens em texto, mensagens em áudio. 1h24. Vamos para nossa entrevista de hoje. Agora, no Jornal Band FM, entrevista. Hoje aqui na Band FM vamos falar sobre um tema muito importante: a força da boa notícia e o impacto social do jornalismo que escolhe mostrar o que dá certo. Estamos em um momento especial marcado pelo lançamento do livro Notícias do Bem, biografia do primeiro programa de jornalismo positivo da TV aberta brasileira, do jornalista e radialista Emerson Azevedo. A obra registra a trajetória de um telejornal pioneiro, estreado em 2011 na TV Salvador. Um trabalho que resgata a memória, valoriza história e mostra como a comunicação pode inspirar, mobilizar e gerar esperança. E é com muita alegria que a gente recebe aqui no Jornal Band FM nosso amigo, colega de profissão, Emerson Azevedo. Emerson, meu amigo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu velho? Boa tarde, Pondé, boa tarde, Sandro Araújo, Rivaldo Ramos e todo mundo aí ouvindo a Band FM nos 90.5 aí, rasgando os céus da Bahia. Eu tô bem, graças a Deus, tô aqui feliz da vida por poder publicizar, colocar à disposição uma obra onde a gente fala de coisas positivas, onde a gente fala do jornalismo que muitas vezes passa despercebido. Verdade. O que é que representa para você lançar o livro Notícias do Bem depois de tantos anos do programa ter estreado na televisão? Representa, Pondé, vitória, porque no Brasil colocar uma literatura à disposição das pessoas hoje é fácil. Mas quando esse livro começou a ser confeccionado, não era. E mesmo assim ele começou. Então, assim, o sentimento de dever cumprido. De dever cumprido e de poder mostrar para as pessoas o seguinte: persista naquilo que você coloca como objetivo e como alvo. E isso é uma provocação interessante, sobretudo nesse tempo. Que a gente começa a olhar para em dezembro e dizer, rapaz, de janeiro até aqui foi o que eu fiz. Daquilo Exatamente. Que eu programei lá em janeiro. Né? Então você não pode desistir no caminho, porque vão ter pedras, vão ter dificuldades, vão ter desvios no caminho. Mas se você sabe o que você quer, você persiste naquilo, mesmo que você bote o projeto na gaveta por um tempo, foi o que aconteceu, e depois você retoma e coloca na rua. Riva. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rivaldo. Agora, por que você entende que essa obra é um marco para o jornalismo brasileiro? Porque não existia um programa, pelo menos na pesquisa que a gente fez, não existia um programa 100% dedicado a pautas positivas, a trazer somente boas notícias, somente a boa informação. E não é a negação dos problemas, não é isso. Claro. A gente sabe que os problemas existem, mas muitas vezes o nosso jornalismo imediatista, né, que tem base no modelo norte-americano de jornalismo, ele traz o problema, mas cadê a solução? Cadê você apontar caminhos? Cadê você apontar luz? Então, essa modalidade... às vezes falta a publicização do problema resolvido, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Porque a mesma boca que abre-se para reclamar, não abre-se para agradecer quando se resolve um problema. E de repente resolve de uma forma tão bacana que pode ser um Exatamente. Muitas vezes, Rivaldo e Pondé e ouvinte que está aí ligado na Band FM, a gente tem, a partir da resolução de um problema, um projeto. Isso. Quantas vezes você foi resolver um problema e lá você descobriu uma oportunidade? Porque em todo problema mora uma oportunidade. Claro, com certeza. Então, você descobre que existe ali uma oportunidade e que aquilo se torna um projeto que impacta a vida de diversas pessoas por gerações. Então, o papel do jornalismo positivo tem essa função. Exato. É uma reflexão muito importante essa que você traz. Como é que surgiu, em quais circunstâncias, quando, a ideia de transformar a história do programa em um livro, Emerson? Aí você tem que ser perspicaz.
Porque assim é o seguinte, de onde que esse programa surgiu? Esse programa surgiu de um trabalho de conclusão de curso da jornalista Shirley Oliveira, nossa colega, né? Então, a partir desse trabalho, ela teve que produzir um produto, que a priori era um site. Depois isso virou um programa de televisão e a minha percepção disse, rapaz, aqui mora um ponto de diferença. Por quê? Porque eu sempre tive afinidade com divulgar as boas informações. Eu já recusei convites, eu que sou radialista, para quem não sabe, né? Eu já recusei convites para trabalhar na área policial exatamente por conta disso. É desgastante. Eu Rapaz, já trabalhei muitos anos, eu sei o que é, viu? Entendeu? Então eu já recusei justamente por não me identificar com esse tipo de pauta. Ele precisa ser feito, mas não vai ser feito por mim. Sim. Tenho a certeza que não vai ser feito por mim. Eu espero nunca precisar, né? Então, a partir dessa afinidade com a boa informação, foi que isso se deu. Agora, Emerson, que memórias mais marcantes marcaram, aliás, você durante a existência do Notícias do Bem? Rapaz, são tantas coisas. Porque quando você lida com a boa informação, você lida com histórias. Uhum. Você lida com storytelling. Então tem histórias, rapaz. Essa parte aí eu gosto de ouvir Shirley, porque ela estava mais perto, né? Porque eu faço o quê? Eu faço a biografia do programa, eu faço a biografia do produto. Então ela estava ali envolvida na edição, na montagem, na lida com a orientação das pautas. Então, eu acho que o produto em si, ele tem essa função, ele faz esse papel. Para a gente situar as pessoas que eventualmente não conheceram a TV Salvador, a TV Salvador foi um canal que era disponibilizado via cabo, não é? Isso, na capital do estado. Isso pertencia à Rede Bahia. Ele operou por um tempo, né? Foi importante para o entretenimento naquela época, naquele contexto, né? Transmitia Festival de Verão. Exato. E tal. Tinha uma forte presença, né? Ele era uma espécie, eu vou fazer uma analogia aqui que eu nem sei se cabe. Ele era uma espécie de ampliação do que é o mosaico baiano hoje. Perfeito, cabe sim, né? Cabe sim. Ele era uma coisa mais expandida, tinha uma linguagem jovem, uma linguagem diferenciada. Dar mais tempo ao que você via no mosaico, no caso, né? Exatamente. E você tinha uma programação pensada ali. Uhum. Então, é isso. E o programa, Emerson, ele teve uma duração média, longa? Ele teve uma duração, eu vou dizer assim, diante da importância do que representa o jornalismo positivo, ele teve uma duração média. Por quê? Porque não se consegue, infelizmente, né, não se tem apelo comercial suficiente para manter um programa no ar. E a gente sabe que manter um programa de rádio já não é barato. Imagine de um televisão. Programa de televisão, porque você fazer a coisa no rádio, o rádio é mais simples. Sim, ele claro. é mais barato, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da mobilidade. Mas você fazer televisão, não. Você precisa de, pelo menos, um repórter, um editor bom de vídeo, né? Você precisa de equipe você precisa de uma pessoa para deslocamento, você precisa de um carro, você precisa de câmera, enfim, tudo isso vai deixando caro. Então, quando você não tem a resposta comercial, que foi o que fez com que o programa saísse do ar, né? Então, complica. Agora, muita gente, Emerson, confunde, né, jornalismo positivo com fuga da realidade. Como é que você explica essa diferença? Essa diferença é o seguinte: a fuga da realidade é você fazer de conta que as coisas não existem. Exato. Né? Como uma vez eu entrevistando Afonso Romano de Santana, que já se foi, ele disse: eu não posso pensar que eu moro na Suécia. Eu tenho que encarar o Brasil como ele é e com os problemas que existem, por isso que eu poetizo. Então eu vou tomar emprestado essa verbalização dele para dizer o seguinte: como é que a gente diferencia a partir do momento que a gente diz esse problema existe, beleza, a solução é essa. E o que a gente faz com isso? Como a gente torna isso público de maneira que as pessoas se sintam parte do produto, do projeto e da solução? Descobrir o que pode solucionar aquele problema ali. Exatamente. Então, a partir do momento em que você dá luz à solução dos problemas e mostra o que está sendo feito de bom, porque às vezes é uma ação, na maioria das vezes, na maioria dos casos, são ações de pessoas comuns que tornam a vida incomum. Né? As pessoas do dia a dia, né? É um vizinho que consegue
resolver um problema para uma pessoa que vai impactar na vida de outra. É você fazer sim. Uma sugestão de alguém. É uma sugestão, exatamente. Por exemplo, é você ajudar a pessoa a atravessar a rua. Mas você sabe a importância daquilo para quem está precisando daquilo no momento. Perfeito. Então, eu estou fazendo isso só como ilustração porque o jornalismo positivo, ele não nega os problemas. Ele traz à luz as soluções. Exatamente. A partir da sua pesquisa, é claro que você já trouxe o aspecto comercial como um desafio para manter o programa. Você apontaria outras dificuldades, outros desafios para que um programa com foco em boas notícias como esse que você trabalhou, que você pesquisou, tenha se mantido no ar? Preparação técnica, sobretudo advindo das instituições de ensino. Uhum. Porque o foco é dado sempre no factual, o foco é dado sempre em você ter você precisa de um olhar apurado, sobretudo no jornalismo, né? O rádio precisa de um olhar apurado, a televisão, hoje a internet, mais do que nunca, né? Na era das fake news. Então, assim, é o seguinte, às vezes porque você não tem tempo de acompanhar tudo quando você está num projeto que pode parecer pequeno, mas torna-se um projeto grande a partir do momento que você tem muitas demandas. Então, você ter uma equipe preparada, com o olhar que entenda a proposta. Exatamente, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se você é o editor-chefe, mas você, por algum momento, você não pode estar até o fechamento do jornal. Você deixa o fechamento do jornal com o cara que monta, o montador, o editor de vídeo. E ele não tem o mesmo olhar e a mesma preparação que você. Pode ser que ele tenha um conteúdo que ele coloque no ar, que não é para ir pro ar, porque não atende ao editorial. Não compromete, mas que não atende ao editorial. Então, assim, é o seguinte, a culpa não é dele. Sim. A culpa não é dele, porque assim é o seguinte, ele vai na direção do que ele tá acostumado a fazer. Muito mais pelo consumo. Então, o baixo consumo das boas notícias, o baixo consumo, a baixa proliferação das boas informações reflete também na preparação dos profissionais. Então, isso é um desafio do tamanho do mundo. Eu vou te fazer um desafio. Tenta montar um programa de rádio e tenta encontrar uma equipe toda afinada com isso aí. Você vai ter trabalho. Muitíssimo. Eu tô falando de rádio, que é uma coisa simples que a gente tá fazendo aqui nesse momento. Que, nesse momento, pra quem tá ouvindo a gente, é só áudio. E agora televisão. Televisão e imagem. Aqui, o improviso vira programação. Na televisão, você não tem essa. A não ser que seja num programa ao vivo mesmo, você tem que estar muito preparado pro improviso. Mesmo assim, o improviso tem que ser filmado. Pois é, isso. Esse é que é o desafio. Isso é muito desafiador. Desafiador. Por falar em desafiador, a questão, esse programa teve um período na TV, no caso, quase foi fechado no caso TV a cabo, né? Sim. Hoje, que a gente vê muito o sensacionalismo, né? Imediatismo na televisão aberta, um programa desse teria como vingar na TV aberta? Se você for dono da TV, sim. Eu tô sendo bem honesto. Bem categórico e honesto. Assim, é o seguinte, vamos dizer, você tem uma TV. Infelizmente, hoje a gente vive do imediatismo, né? Tem gente que visa só oferir lucros, que aquele, às vezes, não sabe, nem preza muitas vezes pela qualidade do programa, mas quer justamente o retorno financeiro. Justamente. Né? Se você for o dono da TV, você consegue manter um programa desse no ar, porque você vai tirar do seu lucro para investir nesse produto por um ideal. E talvez, botando um programa desse com um bom tempo, pode acabar fidelizando a audiência. Comercialmente, né? Ele não vai responder da mesma forma que um programa comum ele responde. Ele não vai responder comercialmente. Você vai ter anunciantes? Acredito que vai. Mas para bancar tudo não tem condição, não consegue. Infelizmente, ainda não consegue. Eu espero que esse dia chegue. Como eu sou idealista, eu espero que um dia esse dia chegue, Rivaldo. Ô Emerson, o que é que você espera que o público sinta ou aprenda ao ler o livro? Que vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar, por quê? Porque quando você se predispõe a montar algo inovador e pioneiro, as primeiras que você encontra são as barreiras. Então você não pode fazer das barreiras uma pedra de tropeço, não. Você tem que fazer mais um degrau da escada. Fica até parecendo frase de agenda, mas não é. Eu sei que fica parecendo. Então, assim, o que vai ficar nele é o seguinte, é que, como eu disse no início, não sei se eu falei em off, enfim, que não existe um caminho retilíneo para onde
do seu ponto de partida para o seu ponto de chegada. Não existe. Vão existir os desvios, vão existir os contratempos, vai existir o momento de você parar, mas o importante de tudo é você não desistir. Se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho, faça com que ele vire realidade. Faça com que o seu sonho vire o seu dia a dia. Não é fácil? É fácil? Não é fácil. Mas é possível, é perfeitamente possível. Onde e como as pessoas podem adquirir o livro? Pronto. Com a internet foi fácil lançar esse livro. Foi fácil lançar, por quê? Porque você não precisa mais exclusivamente do físico, né? Então o livro está disponível na Wiclap, está disponível na Amazon. Então se você for lá, Amazon, enfim, você vai lá e digita a biografia. Não é tão grande. Notícias do Bem, biografia do primeiro programa de jornalismo positivo da TV aberta brasileira. Ou você vai lá no portal terradelucas.com.br, tem 2 banners. O banner desse livro e o banner de um outro livro, né? Que é da Shirley, né? O livro de Shirley, que é importante se dizer que é o livro Da Sombra para a Luz, o jornalismo da nova era. Que ele contém as bases filosóficas do telejornal Notícias do Bem. Você vê que não é uma coisa solta. Não. Existem bases filosóficas para a construção do produto que é o programa de telejornalismo. Me diga aí, Pondé, você conhece algum produto que tem uma base filosófica para se tornar um programa de televisão? Eu tô falando sério. Não conheço. Então, assim, o pioneirismo vem também daí. Então lá tá o link para esses 2 livros, você compra lá na Amazon, chega na sua casa bonitinho, livre, leve, solto, e tá tudo certo. Muito bem. Emerson Azevedo, valoroso colega, profissional do rádio, jornalista, escritor. Não é, menino? Não é? A gente te agradece muito pela presença aqui, parabeniza você pela iniciativa de consolidar esse sonho com a convicção que você manteve para fazer se tornar realidade essa obra literária. E a gente deseja a você muito boa sorte nos novos projetos, que eu tenho certeza você é um cara que não para. Tem 1001 ideias. Eu tenho certeza absoluta que você tem outras ideias, outros projetos nessa área da literatura. Tem coisas em andamento. E que em breve a gente vai tomar conhecimento. Pondé, agradecer primeiramente a Deus por permitir estarmos aqui, por permitir termos acordado hoje. Teve gente que não acordou, né? Agradecer o seu convite, a sua sensibilidade, né? Agradecer aos colegas aqui da Band FM, o Rivaldo Ramos, o Sandro Araújo, a moça lá, que eu me esqueci o nome dela. Lá, a Ana. Que abriu o portão. Enfim, eu agradeço a todo mundo, porque você tem que ser grato, né, Pondé? Então, projeto a gente tem vários, graças a Deus. Tem esse aqui, que ele não finaliza com lançamento. Vão ter outros lançamentos, a gente pretende escrever ele em bienais. Enfim, sim, a gente vai revirar o mundo aí, né? Agradeço todas as palavras e deferências do nobre colega, do nobre amigo. E estamos aqui à disposição para toda e qualquer empreitada. Toda e qualquer empreitada, com certeza. Agradeço também a Shirley Oliveira por todo o empenho, né? Em fazer com que isso acontecesse, porque se não fosse ela, não teria lançado este produto, né? Então, Shirley, o nosso abraço. Ela tá ouvindo a gente aí, ou pelo site do Grupo Lomes, ou pelo Rádiosnet. Tem tantas formas de ouvir rádio hoje em dia. Eu passei os 2 links para ela, falei, se um não funcionar, o outro funciona. Ela tá lá em Salvador agora, nesse exato momento, ouvindo a gente aí pela Band FM. Você também que tá na BR-324, a gente tem uma audiência boa. Todas as cidades aí da região, em Feira de Santana, enfim, muito obrigado a você, muito obrigado à equipe aqui do estúdio, e aquele forte abraço para você que está aí nos ouvindo. Lembre-se, sonhar é possível, mas realizar tem um gosto todo especial. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo agora o programa se recorda da voz de Emerson Azevedo nessa frequência 90.5. Verdade. Porque quando essa frequência chegou aqui à nossa região, com a Transamérica Light, exatamente, Emerson era o apresentador, era o locutor, era o dono da voz. Você e o Robson Brito, né? Fui eu e... Como é o nome dele? Kiki Magrão. Kiki Magrão, depois que o Robson Brito foi Kiki Magrão que me passou a mesa aqui quando eu cheguei. Aí quando o Robson Brito chegou, eu advoguei pelo nome de Robson Brito antes dele entrar. Quando ele entrou, eu saí. Robinho é uma figura extraordinária. Com certeza. Realmente, a gente passou aqui um trabalho na Transamérica Light, né? Eu coordenei artisticamente essa rádio na época, naquela frequência. E foi um trabalho muito bom de verdade, porque
A frequência tá aqui até hoje, né? Até hoje. A gente mudou de bandeira, mas não mudou de casa, não mudou de frequência e a audiência tá aí, pois é. Valeu, Emerson. Um abraço, meu amigo. Abraço. Ótima Abraço, semana. Pondé. Valeu pra todo mundo. 1h43, intervalo e a gente volta já. Eu tô na Band! Band FM. A minha rádio do meu jeito. Isso.